Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Estou buscando a meta de bater 1.800 inscritos aqui no YouTube. Também estamos chegando cada vez mais perto de bater as horas, né, necessárias do YouTube para poder monetizar aqui no canal. Então, se você quiser conferir os vídeos anteriores, puder dar uma olhada, conferir tudo, eu agradeço pra caramba, porque isso me ajuda bastante e pode ser um começo aí também de conseguir transformar um pouco todo esse conteúdo numa forma de monetização. Bom, vamos falar de todos os jogos que rolaram nesse último final de semana. Tivemos jogos pela BFA, jogos pelo Brasileirão, jogos pela Taça 9 de Julho e é pela Taça 9 de Julho que a gente vai começar. O primeiro jogo que a gente vai falar é o jogo entre a equipe do Guarani Indians e do Tatuapé Black Panthers, né? 57-0 para a equipe do Guarani. A equipe que, pelo que deu para a gente ver em campo, é a mesma base que fechou a SPFL, então não foi um placar que necessariamente me surpreendeu, né? Porque era um time que brigou até algum momento para estar nos playoffs da SPFL e da Divisão Diamante. Então, estava encarando uma equipe que está ainda se reconhecendo como time, né? O Panthers tinha experiência no Fullpad, mas voltou agora, tem a fusão com o Guarulhos Royals, então é um time que ainda está se conhecendo, né? Vamos dizer assim, é um time que não tem muito entrosamento, não tem muita definição ali na posição de quarterback. Nesse último jogo a gente viu o Caboclo tendo mais repetições, né? Mas não foi ele que começou, né? No último jogo também rodou muita gente, então é uma equipe que ainda é muito incerta. E a gente vê essas incertezas no campo, né? Um ataque que teve alguns passes ali que conseguiu ter algum sucesso, né? Alguns passes médios ali para transformar em algumas jardas, mas não tem ritmo, não tem muita identidade, não tem muito um padrão. É um time que eu acho que ainda está tentando se conhecer até para se desenvolver melhor. E defensivamente, conseguiu roubar ali duas bolas, mas foi dominado pelo ataque do Indians, né? Ataque comandado pelo Elias. Elias que para mim é um quarterback muito bom, um cara que tem um braço muito forte, tem ele um potencial muito grande para estragar com as próprias pernas, e a gente viu um jogo mais limpo dele, né? Sofreu ali uma interceptação, que eu falo que é uma característica dele, o jeito ali de esticar alguns passes e eventualmente a bola não sai com a força necessária e ele acaba sendo interceptado, mas depois dessa interceptação a gente viu um jogo muito mais limpo dele. A gente viu ele não arriscando janelas muito apertadas, né? Mais uma vez, o adversário também te dá mais situações em que seus receivers vão ficar abertos. O jogo terrestre conseguiu fluir muito bem, conseguiu achar muitos espaços, conseguiu se desenvolver. E a equipe do Guarani Indians venceu com muita tranquilidade, né? O 57-0 justifica muito o que foi esse jogo. Na minha opinião, eu acho que o Indians não era um time para estar jogando na 9 de julho. Era um time que poderia estar jogando tranquilamente no Brasileirão D2. Né, e eu acho que é uma pena, né, que não está jogando. E agora a equipe vai continuar rodando, né? Para mim, favorito junto com o Leme nesse momento para a Taça 9 de Julho, né? O Guaraz ali como terceiro nesse momento dessa briga. E a equipe estreando aí com uma grande vitória que a gente acabou sem ter tanta coisa para falar, né? Porque a defesa forçou muitos turnovers, roubou muita bola, não deu tantos espaços pro Black Panthers, cedeu ali alguns passezinhos que não machucaram em pontos e nada demais, e o ataque foi dominante, né? O Elias conseguiu distribuir a bola muito bem para todo mundo, correu com a bola quando precisou, e tirando a interceptação, foi um jogo praticamente perfeito dele. Partindo agora para Cannibals 16, São Paulo Storm 14. Uma surpresa para mim, não vou negar. Para quem já viu no Instagram, eu falei um pouco sobre o principal problema desse jogo, que foi a forma como a equipe do Storm mais uma vez lidou com a situação dos quarterbacks. Já tinha sido contra, né, o Verdade ter sido QB no primeiro jogo contra a equipe de Leme, por uma questão de o Gustavo precisa criar essa casca maior, precisa criar repetições, e o Verdade também é um cara muito novo, que nunca tinha tido uma partida como titular, então não era a hora certa. E nesse jogo o Storm começou com o Gustavo, né? O Gustavo começou na partida, teve um passe para touchdown pro Gustavo Cabral, né? Um jogador ali, o camisa número 2 apareceu bem, uma boa recepção pro touchdown. E o Gustavo estava desenvolvendo bem o jogo no primeiro tempo, né? O Cannibals, a equipe do Storm saiu vencendo, né? Por um erro ali do Cannibals num snap no punch, né, que virou um safety, e na campanha seguinte o Storm conseguiu ali capitalizar com um touchdown, né, então o ataque
não estava dominando, né, mas estava tendo um jogo interessante no primeiro tempo, né, conseguiu depois um touchdown também com o Arnaldo, né, jogador aí que chegou da equipe do Corsários, né, jogador do backfield, né, running back, está dividindo ali com o Curirim. Conseguiu um TD, teve ali algumas boas jogadas também, um cara mais físico, né, não tanto de velocidade e explosão, um cara mais parrudo, conseguindo ali algumas boas janelas, mas a defesa do Cannibals conseguindo fazer uma contenção muito boa. Mas a equipe do Storm, para mim, assim, a mudança para colocar o Verdade no segundo tempo, ela já foi errada. A forma como lidou depois do erro do Verdade também não foi boa. E no segundo tempo a equipe não conseguiu repetir as jogadas positivas que teve no primeiro. Né? A gente viu ali alguns lances em que tiveram drops, algumas jogadas em que a linha ofensiva não conseguiu funcionar. Mérito para a linha defensiva do Cannibals, que um dos principais problemas que eu vejo dessas equipes que fazem a transição do flag para o equipado é o aspecto físico do jogo. Né? Até teve uma situação ali de um running back do Cannibals que a bola caiu no chão, que no flag a jogada acaba, que ele meio que desacelerou e depois ele foi entender que tinha sofrido um fumble. Né? Então é uma equipe que me surpreendeu porque eu achei que o Storm poderia fisicamente controlar o jogo e isso não aconteceu. O Cannibals trouxe um jogo parelho, né? Não dominou nas trincheiras, não dominou também com o seu front defensivo, mas trouxe um jogo muito mais equilibrado do que eu imaginava nesse aspecto. O começo do jogo foi nervoso, tiveram alguns erros ali no ataque, como eu falei, o erro de special teams que custaram 2 pontos no safety, mas o special teams do Storm cometeu um erro também logo após o seu touchdown, né? Então, um kickoff ali que ninguém estava olhando para a bola e o jogador da equipe do Cannibals conseguiu retornar para touchdown. Conseguiu a conversão de 2 pontos com o João Pedro, né, para empatar a partida naquele momento. E assim, João Pedro, que o ataque do Cannibals não fez um jogo com tanto volume, com tanto ritmo, mas o João Pedro ali com versatilidade, um cara que trouxe ali a mobilidade para estender jogadas, conseguiu soltar ali alguns passes quando a pressão estava chegando, e o mais importante de tudo, quando o Storm quando a equipe do Cannibals conseguiu interceptar o Storm, o Cannibals capitalizou, né, e fez ali o segundo touchdown para virar o jogo. Naquele momento, conseguiu a conversão de 2 pontos mais uma vez e ficou com o placar em 16-14, placar esse que se manteve até o final por mérito da equipe do Cannibals, que conseguiu controlar muito bem, conseguiu forçar turnovers ali em cima do Gustavo depois também, forçou mais uma interceptação e forçou depois um fumble. A equipe no final fez a troca de quarterback, tentou colocar o Menache, que não entrou tão legal, né? Então não sei o quanto a equipe quis também rodar um quarterback novo, mas conseguiu vencer. Eu acho que isso no final das contas é o que importa. E eu acho que desse jogo é isso, né? Não tem muito o que a gente possa falar. E eu falei no Instagram, e assim, não dá para entender o que está acontecendo com esse São Paulo Storm. Né? Eu fiquei sabendo da saída do Clauston ali como head coach, né? Então a equipe está com a comissão com o Giamas chamando o ataque, o Koala chamando a defesa. É um time que, obviamente, não é mais o mesmo time que era há muitos anos, eu entendo isso, faz parte do processo. Depois de 2018, o time teve uma debandada muito grande, né? Depois de 2019, 18 e 19, né? Foi quando o time começou a ter uma queda, mas pós-pandemia o time realmente caiu muito, foi rebaixado para a Série Ouro. Na Série Ouro, conseguiu se reencontrar com o caminho das vitórias, mas sem convencer, né, enquanto conseguia isso. E nessa 9 de julho termina essa primeira fase com 2 derrotas. Essa derrota do Cannibals completamente inesperada, mais uma vez, não é sobre o Cannibals. Né? O Cannibals tem um mérito total de ter conseguido trazer um jogo onde fisicamente não foi oprimido, onde o ataque conseguiu capitalizar quando teve chances, onde errou no special teams, mas também capitalizou nos erros do Storm, e sua defesa fez um jogo de 3 turnovers que poderiam ter sido 5 turnovers. Mas esse São Paulo Storm agora aguarda o perdedor de Leme Lizards e... Não, o Storm agora aguarda o perdedor de Guarás e Indians para saber quem encara no wildcard, né? A equipe do Storm com o terceiro lugar ainda vai para os playoffs, 9 de julho os 6 times participantes jogam na pós-temporada, né? Então o Storm agora aguarda o perdedor desse jogo para decidir se vai jogar contra Guarás ou contra Indians nesse próximo duelo. E o Cannibals encara o Leme Lizards para decidir quem vai ser o líder do grupo, né? Quem vencer
de Cannibals e Indians, quem vencer de Cannibals e Leme vai direto para a semifinal, e o perdedor vai encarar a equipe do Black Panthers, né, que fechou como o terceiro do outro grupo por ter também 2 derrotas. Passando agora para a BFA, tivemos 3 jogos da BFA, tivemos jogos pela Conferência Sudeste e jogos pela Conferência Centro-Oeste. Vamos começar falando de Galo Futebol Americano 44, Vasco Almirante 0. Uma vitória que me surpreendeu um pouco pelo placar, por mais depois que eu entendi o que aconteceu, né? Eu não vi o jogo no começo, mas depois que eu fiquei sabendo que o Timothy, né, que foi anunciado, o quarterback da equipe do Vasco, não jogou. Aí já ficou um pouco mais dentro do padrão, até pelo que a gente tinha visto do Vasco na estreia contra o América Locomotiva. E mais um jogo em que o Vasco não conseguiu funcionar, o Matheus não conseguiu ter ritmo com esse ataque, o jogo terrestre não apareceu, né, não conseguiu ter ali algumas jogadas explosivas como teve no primeiro jogo. E sua defesa, apesar de ter conseguido algumas paradas, apesar de ter de repente ali numa jogada ou outra, na primeira campanha ali também ter conseguido tirar o Galo de campo, foi uma defesa que não descansou, então o time do Galo vai martelando, martelando, martelando e consegue ganhar, né? Consegue ganhar ali na força bruta mesmo. E falando dessa equipe do Vasco, antes da gente passar para o Galo, o maior destaque do Vasco nessa partida foi o Aníbal, né? O punter. Ele teve 4 punts para 193 jardas, né? Estatísticas da BFA. Então, ele acaba sendo o destaque da partida, porque teve punts muito bons, né? Fez o Galo começar sempre lá atrás, mas um Vasco que não conseguiu operar, não conseguiu ter sucesso com seu ataque, e o Matheus, né, não conseguiu cuidar um pouco melhor da bola, né? Sofreu só uma interceptação, mas não conseguiu corresponder ali para fazer um jogo mais competitivo, né? E com a chegada do Timothy pro terceiro jogo, a gente imagina que ele assuma a vaga de titular na posição, e talvez a gente veja um Vasco melhor, um Vasco mais competitivo. Tudo que eu tenho recebido e visto desse Timothy é que ele é um grande jogador, então vamos ver o quanto ele vai conseguir virar essa chave para essa equipe carioca. E do Galo, a gente teve um jogo muito bom do Caravita, acho que o melhor jogo desde que ele chegou, 219 jardas, 3 passes para touchdown, 112 jardas com um Pokémon e um TD, Vilaça com 80 jardas e 2 touchdowns, jogo terrestre mais uma vez aparecendo bem com o Geller, né, o Marquinhos, e o Ariel ali sendo mais pontual, e também o Ryan, né? O Ryan teve um TD correndo com a bola, fez uma formação ali, um wildcat, ele com o Marquinhos, e fez um TD. Os Special Teams roubaram a bola de novo, né? Mais uma vez ali esse time onde o Lessa vai capitalizar se os adversários não estiverem prestando atenção no jogo e conseguindo roubar a bola. Reduziu um pouco das faltas o time como um todo, eu acho que isso é muito bom. E a defesa, não tem muito o que falar, né? Foi muito dominante. Stutz apareceu bem nessa partida, não estatisticamente, mas teve vários bons momentos e teve também um sec. Outro jogador que apareceu bem foi o Juan, jogador da secundária, conseguindo evitar vários passes ali na sua direção, um cara que tacleia muito bem, e isso é muito bom e difícil de ter no Brasil, né? Jogadores de secundária que consigam taclear bem. E o Ryan também, com 2 interceptações, uma pick six, saiu conteúdo já também no Instagram falando sobre ele, um cara muito diferenciado dentro do cenário do FABR, que é um cara que muda o jogo, né? Para qualquer equipe e para o Galo, no caso, que é onde ele está jogando. Bom, indo agora para Porto Velho Miners 0, Cuiabá Arsenal 40, né? Foi também um jogo dentro do esperado. Eu achava que o Arsenal tinha a oportunidade de fazer o seu jogo mais limpo, né? Antes de ter ali o jogo da volta contra esse próprio Porto Velho Miners, né? Então as equipes ainda vão se encarar mais uma vez agora em Cuiabá. Então o Arsenal conseguiu ter um jogo muito mais limpo, né? O Dandan passando para 4 touchdowns, né? 205 jardas. Então esse ataque que depois de uma estreia onde se arriscou muito e não deu tanto certo, deu uma reduzida ali talvez no que está fazendo, mas está fazendo melhor, né? Segue usando bem os running backs ali também no jogo aéreo, que eu acho que é muito importante, mas o destaque absoluto dessa partida é o Trey Fletcher, né? E se você está vendo esse vídeo, provavelmente já saiu lá no Instagram o conteúdo sobre ele também. Foram 4 touchdowns para ele, 3 no ataque e foram 3 correndo com a bola, 3 de passe e uma corrida, né? Que ele
levou para endzone. É um cara que ano passado a gente já tinha visto na equipe do Hawks, é um cara que consegue criar muito com pouco espaço, foi muito ativo também nos special teams, né, quase 200 jardas para ele, e foi diferencial dessa partida, né, mas um jogo que o ataque do Arsenal jogou muito bem, conseguiu trabalhar bem a bola, vai ter agora para fechar contra a equipe do Miners mais uma oportunidade jogando em casa, de jogar bem, né, e testar mais coisa de repente, ver que outros jogadores ali você consegue arrancar um pouco mais, e da defesa... É uma defesa que conseguiu precisa reduzir suas faltas, né? Foram 7 faltas de 75 jardas só da unidade defensiva, 8 tackles for loss, e isso é muito bom. Mais uma vez, a equipe de Porto Velho, infelizmente, ainda não é um parâmetro esse ano, mas você tem que jogar bem todo jogo, e contra essas equipes você tem que jogar ainda mais, né? Então foi uma equipe que cedeu menos de 100 jardas totais, conseguiu controlar bem o jogo, tem que reduzir essas faltas, e o Arsenal, que depois da primeira derrota a gente ficou meio indeciso, né, do que poderia fazer, de repente pode ser um candidato interessante aí dentro desse centro-oeste. Da equipe do Miners, como eu falei, é uma equipe que está se desenvolvendo, então toda jogada boa da equipe é um sucesso, né? A gente viu ali alguns tackles for loss, a gente viu um sec, a gente viu ali o ataque conseguindo conectar um passe ao outro, e tudo isso são pequenas vitórias para esse time que tem no último desafio, mais uma vez, esse Cuiabá Arsenal. Então corrigir os special teams para reduzir os espaços, entender como usar o ataque da melhor forma possível, de repente não tanto em passes longos, mas tentar ali trabalhar passe curto, tentar usar melhor o espaço em campo aberto, a defesa também identificar melhor algumas coisas que estão acontecendo, e é um eterno aprendizado. Não vejo esse time do Miners vencendo nesse jogo da volta, nem indo para os playoffs, mas é mais uma oportunidade para essa equipe aprender antes de se despedir da competição em 2023. Passando agora para a Cruzeiro FA 41, América Locomotiva 19, jogo que me surpreendeu, né? Não vou fingir que eu não achava que o América ia vencer, foi a minha aposta aqui antes do jogo, né? Nas prévias da rodada. Achava que esse Cruzeiro, apesar da primeira vitória, não tinha jogado tão bem. O jogo contra o Galo, a gente ainda faltava ver algumas coisas. E esse América, mesmo não tendo jogado bem contra o Tubarão Encerrado, eu achei que era um time que teria mais condições de vencer. Mas a gente viu o melhor jogo desse ataque do Cruzeiro, né? O Javar, né? O Cornelius, eu costumo chamar de Javar, mas estou vendo todo mundo chamar de Cornelius, então eu vou chamar de Cornelius. Teve 270 jardas passadas, 4 touchdowns para 4 recebedores diferentes. O jogo corrido aparecendo muito bem ali com o Rafael Fadini, um cara que também tem muita história dentro do futebol americano, muita história dentro de Minas, né? E conseguindo ter um bom jogo OL, dando esse volume que a gente falou que precisava, que ia ser importante, essa batalha nas trincheiras. E o Fadini conseguindo tirar proveito, né? Em campo aberto, fazendo os defensores errar e produzindo bastante. Ronel, 101 jardas para ele, né? Um cara que está no Brasil há muitos anos, se eu não me engano ele está na FABR desde 2016, é um cara que já passou por Araçatuba Touro, São Paulo Storm, passou por equipes do Distrito Federal, e tá aí com essa equipe do Cruzeiro já há algum tempinho, e é um cara que eu gosto bastante, acho que é um cara até mais low profile entre os gringos, e que joga muito bem no ataque, retorna muito bem também, a gente viu um retorno muito bom, e produz muito bem ali quando o time mais precisa. Do ataque do América, eu acho que a gente não viu esse jogo terrestre aparecer, e eu acho que isso foi um diferencial, até para você tirar um pouco ali da pressão do jogo aéreo do Guti, né? O Guti, inclusive, foi o principal corredor da equipe, né? Teve mais jardas ali que o restante dos seus corredores, dos seus running backs. E no jogo aéreo, a gente viu muito do Arthur Rocha e pouco dos outros, né? A participação do Arthur Rocha ela é indiscutível, né? Apesar da derrota, a gente não pode ignorar a partida que ele teve, né? Foram 11 recepções, 178 jardas e 3 touchdowns. Não é todo dia que você faz isso, e ele é um cara que está sendo consistente todo ano. E mesmo que esse time do América não tenha jogado tão bem, ele foi um fator diferencial para a equipe ficar viva na partida o máximo de tempo possível, né? O problema é que quando você olha os outros recebedores, todos eles somados tiveram 22 jardas, né? O Sagat não jogou nesse jogo, pelo que eu vi ali também depois, a gente não sabia que ele não ia jogar, mas também é um cara que fez falta ali, porque jogou bem no primeiro jogo e era mais uma opção ali para deixar essa defesa do Cruzeiro preocupada. E no final do jogo, né, a interceptação que a equipe do Cruzeiro conseguiu foi até porque o Arthur estava sendo muito usado, e em algum momento a defesa ia conseguir achar uma forma ali de colocar mais de um jogador em cima dele para forçar a interceptação.
E da defesa do Cruzeiro, eu acho que o maior mérito foi anular o jogo terrestre, né? Porque assim, o Cruzeiro teve muito volume, né, para produzir, para capitalizar e conseguiu fazer o jogo da forma que foi, né? Conseguiu produzir muitos pontos. Teve também field goals importantes, né? Foram 2 field goals ali que com certeza ajudaram na partida. Mas a secundária sofreu ali com o Arthur, conseguiu anular bem os outros recebedores, mas com o Arthur foi um jogo muito complicado. No final teve a interceptação, mas é uma coisa que essa secundária tem que estudar e analisar, né? Porque ainda tem muito jogo pela frente, pode pegar esse América de novo. Mas um jogo muito melhor dessa equipe do Cruzeiro, né? Eu acho que o América fica agora uma incógnita dentro da competição, né? Porque tem ainda jogo contra o Galo, né? Que não vai ser favorito. Vai para os playoffs, eu acho que com as 2 primeiras vitórias já se garante, mas tem que voltar para os treinos para entender muita coisa, principalmente do lado defensivo da bola, né? Porque conseguiu controlar muito bem o Vasco, a defesa conseguiu garantir a vitória contra o Tubarão Cerrado, mas contra o Cruzeiro viu o front ser muito vazado, viu a secundária dar muitos espaços, então é um time que tem jogadores e tem potencial mas ele vai ter que voltar para se ajustar e entender muita coisa que aconteceu. Passando agora para os jogos do Brasileirão, né? Vamos começar com Londrina Bristol Becks 48, Assis Captain 0, né? Vitória maiúscula da equipe de Londrina depois da derrota para o São Bernardo Avengers. Vitória importante para colocar o Bristol de volta numa briga dentro do seu grupo. A equipe do Paraná ainda tem o último jogo a ser feito em casa contra o Six Spartans. Então, se vencer a equipe do Six e a gente imaginando que a Avengers vença seus últimos 2 jogos e que o Spartans também vença o seu outro jogo, a gente vai ter 3 equipes aí com 3-1 para a gente colocar um bolo para entender tudo. Então, uma boa vitória com o saldo que Londrina precisava. A volta do Bronzatti foi muito boa para esse time. A gente consegue ver essa melhora dele como passador. Eu falava antes do Brasileirão que eu gostaria de ver o Bronzatti em campo pelo elemento terrestre que ele podia trazer pelo elemento terrestre que ele poderia trazer para o jogo, mas ele como passador está se desenvolvendo muito bem, apesar da interceptação, que nem foi tanto culpa dele, achando muitas janelas boas, entendendo a hora de soltar o passe, fazendo muito bom uso do play action, né? O play action foi fundamental ali para 2 touchdowns da equipe, e assim, um jogo muito bom para a equipe como um todo passando a bola. Correndo, já nem tanto, né? A defesa do Assis no front conseguiu parar muitas vezes o ataque do Bristol, não deu ali tantas janelas, forçou algumas pressões, mas o jogo aéreo conseguiu ali garantir essa vitória para a equipe do Paraná. Do lado da defesa com o jogo perfeito, forçou ali alguns turnovers, não deixou o ataque do Assis fazer nada, nem correndo, nem passando, e de certa forma tem que tomar alguns cuidados com falta, só na minha opinião, deu algumas primeiras descidas ali em questão de falta, mas um jogo muito melhor depois do que a gente viu contra a equipe de São Bernardo. Claro, são times muito diferentes, né? A equipe do São Bernardo Avengers contra a do Assis Captains, mas é bom ver que a equipe conseguiu reduzir algumas coisinhas na defesa, conseguiu trazer mais no ataque, e agora a gente vai ter essa briga aí da equipe por uma vaga dentro do seu grupo. Pode ser pela liderança, e tem que ser pela liderança, né? Porque eu acho que se não vencer o Spartans fica muito complicado, porque aí o Spartans caminha para um 4-0 e o Avengers caminha para um 3-1. Então, se o Bristol não conseguir vencer o Spartans, provavelmente vai dar adeus, né, ao Brasileirão D2. A galera me perguntou, né, se tem chance, e estatisticamente falando tem, né, mas tem esse grande desafio contra o Spartans para definir se vai conseguir para os playoffs ou não. E claro, cada jogo é um jogo, muita coisa pode acontecer, e a gente ser surpreendido. Dessa equipe de Assis, eu acho que não tem muito a gente somar, né? Foi uma equipe que se arriscou indo para esse Brasileirão, aceitou o desafio de participar de um torneio nacional. Seu ataque não conseguiu ter muita produção, sua defesa conseguiu alguns momentos ali no jogo terrestre, mas foi exposta no jogo aéreo, mesmo com a interceptação. E é uma equipe que ela tá aprendendo, né? Ela tá aprendendo jogo a jogo, tá entendendo como os jogos vão funcionar. Tem aí mais 2 desafios muito complicados, né? Six Spartans e São Bernardo Avengers, os jogos onde não vai ser favorito, mas jogos contra adversários do seu estado, então que você, de certa forma, vai entender um pouco até do quão distante ou não você tá para São Paulo, né? Antes de você pensar para o resto do país.
Falando desse grupo, né, vamos para a Six Spartans 52-0 contra o Caraguá Chip. Né, uma vitória que não me surpreende. Eu imaginava que a equipe do Spartans, mesmo depois de ter ficado quase 2 meses sem jogar, conseguiria jogar muito bem. O Mamão não foi para o jogo. A equipe colocou o Alan para comandar o ataque e sentiu que era um jogo para também deixar o Alan jogar, né? A equipe que está ali pela primeira vez em muito tempo está com um elenco muito cheio, né? Tá com muita gente que tem que jogar, muita gente que precisa ter repetição. Então o Alan foi quem comandou o ataque para esse jogo. Jogo terrestre aparecendo muito bem, né? Esse trio agora no backfield com Salatiel, Sheik e JP, onde cada um traz uma coisinha diferente, todos podem ter oportunidade de jogar, eu acho muito bom, né? E assim, caminha para ter uma equipe muito interessante correndo com a bola. Acho que a OL ainda dá alguns vacilos, né? A gente viu o Caraguá conseguindo forçar algumas paradas, mas você tem 3 running backs ali, cada um para um momento diferente que você vai poder usar muito bem. Jogo aéreo, eu gostei, né? Como eu falei, foi um jogo muito seguro da equipe do Spartans, né? Não se arriscou demais, não precisou fazer nada muito diferente para conseguir vencer o jogo. Meu destaque, sei que é um cara que é muito fora do holofote, mas desde o momento que ele foi anunciado no Spartans, eu falei que o Matheus, o Jesus, seria um fator. É um cara que é muito dedicado, não é o cara mais talentoso, por assim dizer, mas é um cara que é dedicado, é um cara que faz também muito do trabalho sujo para bloquear, que está nos special teams, que é um cara que se entrega muito ao jogo, teve um touchdown e teve mais algumas recepções na partida, e é um cara que eu gosto bastante. É um complemento muito interessante desse time que tem Mega, desse time que tem Yuri, que tem o Cadu, que são caras muito diferentes. E eu acho que isso é muito engraçado, porque a gente, óbvio, eu acho que todos os times têm um pouquinho disso, mas a gente consegue ver muito equilíbrio, né, nesses Spartans, no Steam a gente vê isso, né, de ter esses jogadores, cada um com as suas características, né, o cara que é o principal alvo, o cara que é o que vai fazer o trabalho sujo, os caras que são de velocidade para fazer alguma coisa diferente, e o Matheus, né, o Jesus, é um cara que eu gosto bastante de ver jogar, e eu acho que é um cara que pode ser importante aí no momento que todo mundo estiver preocupado com esses outros caras, ele vai aparecer e vai conseguir uma jogada muito boa. Da defesa, engoliu a equipe do Caraguá, né? Não tem muito para onde correr, não tem muito que a gente possa falar. Foram diversos turnovers, foram 2 pontuações da defesa, todo mundo jogando muito bem. Então, é uma unidade que depois da saída do Igor, eu estava bem. Eu não digo nem dividido, né? Porque assim, olhando jogador por jogador, e mais uma vez, supondo que todo mundo fosse ficar, né, pós SPFL, a gente sabia que era uma defesa que tinha muito potencial, que tinha muitos jogadores para conseguir fazer o que está fazendo, mas não teve uma queda pós a saída do Igor, né? O Sagaz falou um pouco sobre isso depois da estreia, né? Os ajustes que foram feitos para tirar ainda mais dos caras que estão em campo, e a gente vai vendo isso, né? A gente vai vendo os linebackers aparecendo bem, a secundária roubando bola, a DL jogando muito bem, e com esse placar do jeito que a gente viu, né? A forma como o Spartans jogou, é a equipe que quer o Seed 1, né? Como todo mundo sabe, o aspecto de seed ele vai pesar muito na D2, talvez não no primeiro momento de playoff, né? Porque você não necessariamente vai encarar o seed 8, mas quanto mais afunilando o campeonato for, o seed melhor vai ter preferência de mando, se eu não estou enganado. E é muito importante, né? Então o Spartans venceu sem sofrer pontos na estreia, vence sem sofrer pontos agora, tem mais 2 jogos ali onde, na minha opinião, vai ser favoritos, né? Então, a CIS, que é mais um jogo que você pode construir para saldo e você pode rodar mais esse elenco, e o jogo do Bristol, que vai ser no Paraná, onde você tem ali um desafio, porque você tem uma equipe que tem potencial, que está se acertando e que quer, obviamente, e que tem chances para brigar, então vai querer entregar tudo nesse duelo, mas também é um jogo bom para você realmente se provar como o melhor daquele grupo. Da equipe do Caraguá, né, com essa derrota, né, a equipe fica 1-2 e praticamente está eliminada. Não sei matematicamente, né, mas dificilmente vai conseguir vencer mais um jogo, né? Eu falei até na prévia, lá na tier list, quando a gente fez antes do campeonato aqui, para mim, o jogo do Caraguá a ser vencido era a CIS, a equipe conseguiu isso. Mas é um time que
A mudança de quarterback tá afetando muito também, né? Tá tentando achar ali com o Thor, né? Com o Eric. O Eric que foi titular nos outros jogos, né? O Thor, se eu não me engano, que começou esse jogo. Então é um ataque que ainda tá tentando entender o que fazer com esses caras, o que pode adaptar. É um grande aprendizado para a Série Ouro da SPFL, na minha opinião também. Eu acho que isso tem que ser levado muito em consideração. E da parte da defesa, uma defesa que teve algumas paradas, né? Quando a gente olha as estatísticas ali, o Shotinho foi um cara que apareceu muito durante todo o jogo, conseguindo forçar ali os tackles, mas é uma defesa que não conseguiu parar um ataque mais físico e um ataque que tem ali muitos jogadores que individualmente poderiam te machucar. Partindo agora para Ocelots Futebol Americano 52, Kenny Cutter 0. Em um jogo onde não temos tantos elementos que a gente possa discutir, a gente tem o provável touchdown mais rápido da história do futebol americano com o Lepo-Lepo pela equipe do Ocelots. Né? 1 segundo, né, depois do primeiro kickoff, a equipe do Cutters não fez o retorno, a bola pingou. Antes de entrar na endzone, o Lepo-Lepo pegou ela e entrou. Deu exatamente 1 segundo de relógio. Então, a menos que a gente tenha algum outro caso disso, que eu particularmente não lembro, esse é o touchdown mais rápido da história da FABR, vai aí para a equipe de Jundiaí. Mas o jogo como um todo foi um jogo muito protocolar do Ocelots, né? Algumas pessoas me perguntaram se era um jogo que não servia como base e tudo mais, e para mim acaba não servindo tanto, porque o Kenny Cutters depois da estreia não está conseguindo performar da mesma forma, o ataque não está conseguindo capitalizar, a defesa conseguiu roubar a bola 2 vezes com o Neto, né? 2 interceptações em cima do Derão, mas fora isso, no jogo terrestre não consegue ali produzir também muita coisa. A secundária, quando encarou ali o Vikings que passava bem, a bola sofreu. Os special teams têm ali alguns errinhos, né? O Nolan retornou várias vezes bem, né? O jogador norte-americano da equipe do Ocelots. Então, é um jogo que acaba não sendo tanto parâmetro, né? O bom, a gente viu a equipe conseguindo correr bem com a bola, que é o principal objetivo, né? Eleutério, Rony, Derão, todos ali com a sua oportunidade de carregar a bola e produzir. O jogo aéreo ainda é um problema, né? Eu sempre falo, e eu não quero ficar chovendo molhado, mas o Derão, quando ele tem que passar a bola, o jogo dificulta, né? Porque não tem ali talvez o mesmo toque, a mesma precisão que a equipe precisava nesse momento. O Zuki até entrou no final do jogo e conseguiu distribuir algumas bolas, mas não existe discussão na posição de quarterback do Ocelots, pelo menos eu imagino que não, né? E assim, e a defesa fez sua parte, né? Mais uma vez, apesar do Cutters ter um QB que eu gosto, que é o Iago, né? No geral o jogo terrestre não tá funcionando, ou ele não tá jogando legal. Tiveram errinhos de special team também, que acabaram atrapalhando desde o primeiro snap do jogo. Então, foi um jogo bom, a equipe conseguiu até uma interceptação no final, que eu acho que foi aquela para coroar mesmo, um jogo zerado. E eu acho que desse jogo é isso. Acho que do Cutters mesmo nem tem tanta coisa que a gente possa falar. É uma equipe que matematicamente já está eliminada, né? 0-3. Tem o último jogo a cumprir em casa contra a equipe do Vikings. Contra a equipe do Vikings, não, contra a equipe do Sorocaba Vipers. Então é um jogo interessante, até para a equipe de repente em casa conseguir se despedir bem, conseguir fazer um jogo melhor para a sua torcida ver, né? E se despedir de repente com uma vitória ou pelo menos com um jogo melhor, como teve na estreia contra o Goiânia Saints. Passando agora para Vikings 28, Vipers 20, meu palpite errado do Brasileirão dessa semana. A equipe do ABC de São Paulo consegue uma vitória importantíssima, olhando para o grupo, olhando para um cenário de talvez brigar por uma vaga de playoff. A gente sempre lembra que, né, você se classifica sendo um líder direto ou um dos melhores segundos colocados. Né? Então o Vikings vence mais um jogo, vai para o jogo derradeiro contra o Goiânia Saints, precisando vencer e construir saldo, né? Conseguiu tirar um pouco do saldo da derrota contra o Ocelots no jogo contra o Kenny Cutters, vence agora esse jogo com uma vantagem de 8 pontos, então acabar não somando tanto saldo, então vai ter um desafio muito interessante contra a equipe de Goiânia para fechar. Mas vamos falar primeiro desse jogo, né? Mais uma vez, tem muita coisa que está lá no Instagram, então para quem ainda não me segue, o link está aqui na descrição para você seguir lá. Eu falei muito sobre o momento, né, que a equipe do Vikings conseguiu criar, né, no quarto período já. Primeiro, um fumble retornado para touchdown do Renan, né? Depois, na campanha seguinte,
uma interceptação, né, um passe desviado na linha e o Renan intercepta a bola e o ataque do Vikings consegue ali em 2, 3 jogadas pontuar e virar o jogo. Então, o momento ali para a equipe do Vikings foi muito, muito bom e para mim foi o diferencial no final, né? Eu acho que, como eu falei, né, a partida em si, né, o Vipers conseguiu correr atrás do placar, né, e tudo mais, mas ali para mim foi aquele momento em que o Vikings entendeu que teria todas as condições de vencer, como venceu, né? O ataque, né, capitalizou bem quando teve essas oportunidades. Na primeira campanha da partida teve uma corrida muito boa do PH, né? PH que aparecendo cada vez mais aí, né, nesse backfield, um cara que eu gosto bastante. A linha ofensiva fazendo um trabalho muito melhor fisicamente do que eu imaginava, até pelo histórico do que a gente viu esse ano dessa linha ofensiva, com o que a gente tinha visto da equipe do Vipers. Conseguiu correr bem, teve 2 TDs corridos, né, com o PH. Então, uma linha ofensiva que jogou muito bem e conseguiu fazer ali a sua parte. Um ataque que se arriscou, né, com o Hamel, sofreu 2 interceptações, uma quase retornada para touchdown. Mas um ataque que, quando precisou, correspondeu. Né, muita gente ali que pode receber a bola, né, Andrade, Palermo. A equipe conseguiu ali se achar e ir distribuindo bem, ir soltando a bola. E o Hamel traz ali uma estabilidade muito grande na posição de quarterback, né? Um menino muito novo, eu acho que a gente tem que ter muita calma também, muito cuidado, né, com o aspecto de para o bem ou para o mal das atuações dele, mas ele tá jogando bem, tá fazendo a diferença para essa equipe se manter viva na competição, mas o fator diferencial com certeza foi a defesa, porque o ataque não foi bem o jogo inteiro, né? Tiveram várias situações ali em que o ataque não conseguiu operar, que a defesa de Sorocaba conseguiu tirar o adversário de campo e a defesa foi quem manteve a equipe na partida, foi quem empatou o jogo, foi quem deu a condição de virar e foi quem segurou ali no momento para vencer. Né? Então, essa defesa que durante todo o ano eu venho falando que faz um grande trabalho, faz grandes jogos, diminuiu muito as faltas que a gente tinha visto no jogo contra o Kenny Cutters e isso foi muito importante também. E é uma unidade que vai fazer o Vikings brigar e mesmo que não vá para os playoffs, eu acho que essa equipe do Vikings já sai com um saldo muito, muito positivo do Brasileirão D2. Né? A primeira vez que a equipe está disputando o Campeonato Nacional e já está aí num cenário onde pode estar brigando por uma vaga entre os 8 melhores da segunda divisão. Para a equipe de Sorocaba, mais uma vez, defesa foi um fator, roubando 2 bolas, conseguindo parar o ataque do Vikings em diversos momentos. Fisicamente fez um jogo bom, né? Conseguiu evitar muitas vezes ali corridas muito explosivas, mas quando o Vikings conseguiu, não conseguiu finalizar algumas jogadas, né? Deu ali alguns espaços e não conseguiu finalizar para impedir os touchdowns e alguns avanços maiores. Mas, para mim, eu acho que não dá para a gente colocar tanto na conta da defesa. Esse ataque não conseguiu se impor fisicamente, que é o que eu achei que seria o diferencial, né? Com o seu backfield ali, com o Fred, com o Tyson, né? O Phelps se arriscou menos, então eu acho que a equipe sofreu menos turnovers, isso foi muito importante também, mas alguns momentos ali foram cruciais, né? Pelo pessoal que estava no jogo e pelo que eu vi ali, na situação do fumble, né, que virou o touchdown de empate da equipe do Vikings, o Phelps não estava em campo, quem estava era o Beng, porque aparentemente o Phelps estava fora, corrigindo alguma coisa ali do equipamento que ele estava usando na chuteira, alguma coisa do tipo. É o que a gente sempre fala. Agora, é fácil, de certa forma, para eu falar se acertou ou se errou. Mas nesse momento, será que não compensa, de repente, gastar o timeout? Sabe, você tá na frente do placar, essa defesa tá fazendo um jogo bom. Será que não compensa, de repente, chamar um tempo, não se arriscar? Ou fazer uma coisa mais simples ali, porque parecia talvez uma tentativa ali de uma corrida em option, né? Tenta simplificar talvez um pouco, claro, mais uma vez, eu não tô na sideline, eu não tô vendo o que tá acontecendo, mas eu acho que são esses momentinhos que fazem a diferença, e no caso do Vipers é um momentinho que pode custar uma vaga de playoff, né? Porque a equipe tem 2 jogos ainda, né? O Kenny Cutters onde é favorito e o Ocelots onde não vai ser favorito. Claro, se vencer os 2 jogos que resta, a gente volta que nem no grupo de Spartans, Londrina e Avengers. Vai embolar todo mundo, se terminar 3-1, né? Se a equipe do Saints também, de repente, conseguir vencer esses últimos 2 jogos, embola tudo,
né? E se o Ocelotes também vencer a equipe de Goiânia. Então, assim, tem muita coisa que ainda pode acontecer. Mas quando acabar a fase de grupos, esse pode ter sido um detalhe que custou a classificação. Né? No passado, a equipe de Sorocaba bateu na trave para ir para os playoffs da D2 e esse ano pode acabar batendo na trave de novo. Eu não quero sair desse vídeo sem fazer um destaque muito grande para a partida do Lacra. Né, o Lacra, que é um wide receiver que eu particularmente gosto muito, né, tem o biotipo de wideout e joga muito bem, é um cara que consegue buscar muito as bolas contestadas, teve uma grande partida, sendo o cara mais acionado e conseguindo ali ser também um motor para esse ataque. E é um cara que eu gosto bastante, fez um jogo muito bom, um cara que se dedica, né, por tudo que eu vejo. E para essa equipe de Sorocaba, dá para dá para brigar. Eu acho que esse é o recado que as duas equipes deixam depois desse jogo. Dá para brigar, mas tem que corrigir algumas coisas e esses errinhos não podem acontecer. Em jogos parelhos, esse tipo de erro cobra um preço muito caro. Desse jogo é isso. Para a gente fechar a nossa D2, a gente tem Paraná Guardian Saints 13, Porto Alegre Pumpkins 27. Né, um jogo que aconteceu no sábado, né, então consegui assistir ao vivo, revi depois também o compacto para rever algumas anotações ali que eu tinha feito. E até no vídeo que a gente soltou no sábado mesmo sobre as defesas, eu falei do ataque do Pumpkins como se tivesse tido uma partida muito abaixo do que realmente foi, né? Foram 3 passes para touchdown do Nicolas, né? Uma interceptação, a segunda dele no ano só, né? Já são agora 21 TDs passados, se eu não estou enganado, para 2 interceptações, é um número absurdo dentro da FABR. É uma equipe que o seu ataque capitalizou quando a defesa te deu oportunidades, né? A defesa te colocou ali 3 vezes em boas situações, você capitalizou em 2, né? Gostei do jogo do Arthur no backfield, um jogo terrestre que não conseguiu ter o volume que eu acho que ainda pode ter, mas que nos momentos certos correu para um TD, achou seus espaços. O Arthur no jogo aéreo foi importante ali para tirar o time das costas da endzone quando a sua defesa forçou uma parada ali na linha de 1 jarda. Então, foi um jogo que não foi dominante do ataque do Pumpkins, mas que foi bom, né? Não dá pra gente falar que o jogo não foi bom para conseguir produzir. Falando do ataque do Paraná Guardian Saints, mais um jogo em que eu venho aqui ficar muito dividido na avaliação do Leandrinho. Leandrinho é um menino que eu gosto muito de ver jogar. Eu acho que o que ele traz ali no aspecto de improvisador, de quem consegue estender jogadas, que consegue. Você nunca sabe o que vai acontecer, né, quando um cara assim está no comando do ataque. O problema é que você vive e morre por essas jogadas do o que pode acontecer. Eu acho que nesse momento você está morrendo mais por essas jogadas do que vivendo por elas, porque as situações são ruins. Né? A primeira interceptação é um passe que não saiu bom, né, numa jogada que não estava se desenvolvendo legal, depois sofre um turnover no final do primeiro tempo, que a equipe do Pumpkins consegue capitalizar e fazer seu segundo touchdown. Então, nesse momento não está sendo o ideal. Então eu acho que dá para ter um equilíbrio maior, né, do que você consegue fazer como passador, né, e como QB. Né, foram 7 passes completos de 28 tentados, 2 interceptações e esse fumble, como eu falei. Teve alguns passes muito bons, alguns passes que foram dropados, né, que a bola estava lá, mas eu acho que tem tempo ainda para polir. O Paraná Guardians é uma equipe que deve brigar por uma segunda vaga também, então tem mais um jogo dentro da fase de grupos e é um time que eu gosto de ver jogar, de verdade mesmo. É um time que eu gosto, é um time que é bem organizado, né, que eu gosto de ver jogar desde o ano passado. E assim, outro ponto interessante, os bad snaps finalmente cobraram seu preço. Né, na primeira campanha da partida, 2 bad snaps ali. O primeiro, o Leandrinho não conseguiu ficar muito com a bola. Na jogada seguinte foi um bad snap que matou a primeira campanha do time. E no final do primeiro tempo, quando a equipe estava ali na porta da endzone, numa quarta descida, bad snap que custou uma chance de você diminuir e ir para o intervalo perdendo só por um touchdown. Então é outra coisa que tem que ser treinada, outra coisa que tem que ser corrigida. Se não trocar o center em si, né? Porque, mais uma vez, eu não gosto de vir aqui e tentar pedir substituição de ninguém. Mas assim, se não tiver uma segunda opção de trabalhar para melhorar, para corrigir e simplificar. Eu, como
uma pessoa que jogou de center, também tive meus momentos de errar. Também já costei drives quando jogava por bad snaps. E existem formas de você melhorar isso. Existem formas de você simplificar o processo do snap. Existem formas de você alinhar com o seu quarterback, como vocês podem trabalhar melhor algumas situações e como o snap vai sair da sua mão. Enfim, e é mais uma coisa que eu acho que é um detalhe, mas é um detalhe de jogada a jogada. Né? Então, toda vez que seu center faz um snap, você não sabe a altura que a bola vai vir, é muito preocupante. Da defesa, eu acho que a defesa do Paraná Guardiões conseguiu ter boas ações, conseguiu evitar esse volume terrestre do Pumpkins que eu achei que a equipe poderia tentar fazer. Fisicamente foi um jogo bom, eu acho que a equipe conseguiu entregar, teve até uma interceptação, mas não conseguiu parar o jogo aéreo do Pumpkins, né? Deu vários espaçozinhos ali para o Theo, né, para outros jogadores que foram aparecendo durante o jogo, né, o Arthur mesmo, né, running back sendo usado no jogo aéreo, conseguiu ter algumas janelas legais para produzir, e você teve ali duas situações cruciais da partida que sua defesa te puniu, né, com duas interferências de passe, que nessa campanha dessas interferências viraram touchdown. Né? Então, uma defesa que teve seu momento, que conseguiu ter um touchdown, inclusive ali numa jogada que ficou uma discussão de se tinha sido passe completo ou não, mas que conseguiu capitalizar, conseguiu colocar pontos e manteve o seu time dentro do jogo, essa é a verdade, mas que teve esses pequenos errinhos com a sua secundária e essas faltas que mataram também um pouco do seu jogo. Então, o Pumpkins aí, na minha opinião, caminha para ser o líder do seu grupo, e o Paraná Guardian Saints tem um último jogo onde vai ter que corrigir esses errinhos, fazer muitos pontos para brigar por uma segunda vaga entre os 3 melhores segundos colocados, né, dentro da D2 que passam para os playoffs. Para fechar o nosso vídeo, a gente tem Rio Preto Valors 34, Guarulhos Rhinos 3, né, reedição da semifinal da SPFL desse ano, e fui surpreendido. Né? Eu falei antes do jogo que para mim a única surpresa seria se a gente tivesse um placar elástico, e esse placar elástico veio. Né? Mérito total da equipe do Valors, que conseguiu ter o melhor jogo do Riley até agora. Eu acho que ele tinha tido uma partida e meia, né? E agora com uma partida completa ele conseguiu. Com uma segunda partida completa ele se soltou muito mais. A equipe conseguiu também, dos seus recebedores, diminuir muitos os drops que a gente viu no primeiro jogo contra o Moro Lacerda Dragons. 7 recebedores com pelo menos um passe recebido, né? Thales mais uma vez sendo destaque pelo número de jardas, né? Foram 103 para 2 touchdowns, mas queria destacar o Mendes também, 7 vezes ele foi alvo, 6 recepções, então um cara que apareceu ali de forma mais discreta, mas moveu as correntes para esse time, então além de ser um grande jogador. Murilov aparecendo muito bem, né? O Tarend que ficou ali do primeiro semestre, e é um cara que aparece bem para aquelas rotas mais curtas, para ser acionado quando você tem que talvez pendurar alguma bola. E um jogo muito bom do Riley como um todo, né? 267 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação. Interceptação ali numa bola dividida do Passete acho que foi com o próprio Thales, se eu não estou enganado. Mais uma bola muito dividida, que poderia ser 4 TDs e 0 interceptações, mas um jogo muito bom do ataque do Rio Preto Valors passando a bola. Correndo com a bola, né, não foi um jogo muito bom, verdade seja dita, acho que a equipe teve 2 corridas assim que realmente foram produtivas, o TD do El, e né, o El Choque, inclusive eu preciso falar com ele como que ele prefere que fale na hora dos jogos, eu costumo chamar de Choque. O TD, né, numa jogada que a linha ofensiva fez todos os bloqueios perfeitos para entrar na endzone, e uma outra corrida dele também que ele ganhou algumas jardas. Né? O Vini se machucou, né, e acabou não aparecendo, né, que tinha sido o cara com mais volume no primeiro jogo, e o jogo terrestre realmente não funcionou. Né? O front do Rhinos conseguiu fazer um bom trabalho para anular, né, a linha defensiva, Vinão, Carneiro, conseguiram realmente dificultar esse jogo terrestre, mas o jogo aéreo respondeu ali na altura, principalmente da metade do segundo quarto até o final do jogo, para garantir essa vitória. Do ataque do Rhinos, primeiro de tudo eu queria trazer uma coisa muito legal, né? A gente teve um confronto ali de Aires contra Daniel Santana, que realmente me chamou muita atenção, né? O Aires, ora conseguia pegar a bola, ora o Santana estava em cima, e foi um duelo muito bom entre 2 jogadores bons, né? O Aires é um cara que está aparecendo do ano passado para cá e aparecendo muito bem. O Santana é um cara que veio pro Valors esse ano, é um cara já provado dentro do futebol americano, então foi um duelo muito legal.
que toda vez que os dois ali alinhavam um de frente com o outro, a gente ficava bem curioso para ver o que ia acontecer. Mas é um jogo que o ataque do Rhinos, mais uma vez, não conseguiu produzir, né? Realmente criei muita expectativa depois do que a gente tinha visto na estreia. 6 passes para touchdown do Catulo. E nesse jogo a gente viu 6 turnovers desse ataque comandado pelo Catulo, né? 5 na conta dele, né? 4, vai. Não, acho que o fumble do Jesus a gente não pode colocar na conta dele, mas 3 interceptações, um fumble ali num sec. O Stan entrou ali para as últimas campanhas e foi interceptado também na única tentativa de passe. 152 jardas totais só, né? O jogo terrestre teve jardas negativas, 6 turnovers. Então, um jogo muito abaixo, né? A verdade é essa, a equipe tentou usar ali da melhor forma possível o Geraldini como esse coringa no backfield, que ora faz rota saindo do backfield, ora alinha como recebedor, ora trabalha no play action, uma vez ou outra tenta uma carregada com ele, mas que não dá muito certo. Mas foi um ataque que não conseguiu produzir. Acho que a verdade é essa. Perdeu muitas janelas de oportunidade. Na primeira campanha ali, a gente viu que de repente ia conseguir fazer alguma coisa, mas aí o Catulo acabou interceptado pelo Ricky, né, que foi quem teve as 3 interceptações, vou falar dele já já. E um ataque que não conseguiu se achar. Né? A linha ofensiva não jogou bem, mais uma vez. Né? Então, eu acho que isso pesa muito no Catulo também, obviamente. Eu acho que o QB, quando ele não sente confiança na sua OL, ele acaba não tendo confiança para se arriscar, de repente segurar a bola, aquele um décimozinho a mais, né? Eu lembro que ano passado, quando eu fiz uma avaliação de Mora Lacerda Dragons e Guarulhos Rhinos, eu lembro que teve uma jogada que a OL fez um ajuste para que ele tivesse exatamente o tempinho necessário para pendurar uma bola. Eu acho que esse ano ele não está tendo a confiança para esperar isso da sua linha ofensiva. Então tem que trabalhar bastante, né? Uma OL que passou por algumas mudanças e algumas perdas depois da última temporada. Mas eu acho que não é um caso de terra perdida. Né? O Rhinos é uma equipe que tem condições muito grandes de ir para os playoffs e jogar bem. Ano passado sofreu uma derrota muito ruim para o Croco na fase de grupos, conseguiu melhorar muita coisa e foi semifinalista, fazendo um jogo muito melhor contra o próprio Crocodiles. Da defesa, o Passetti teve seus momentos bons e ruins, né? Um menino que, se eu não estou enganado, veio ali daquela base do Academy, então teve uma interceptação, depois sofreu ali contra o Ricky, sofreu contra o Thales, mas são as dores do crescimento, né? Você vai ter que colocar esses meninos para jogar os grandes jogos. Outro destaque, Valério nessa secundária, apesar de ter talvez ali perdido um tempinho ou outro na cobertura de passe, não perdeu tackles, então conseguiu ele reduzir, né, um time que produz muito após a recepção. E o front fez um jogo bom, né, como eu falei, né, o front fez um jogo muito interessante, conseguiu travar muito bem a equipe de Rio Preto para não correr com a bola, mas a secundária acabou não entregando com o passar do jogo. E pra gente fechar, obviamente não dá pra gente não falar do Ricky, né, que partida do jogador, né, falei com ele depois do jogo, né, o pessoal vai fazer uma brincadeira ali com o Travis Hunter, e ele falou, não, eu sou eu, só tô me divertindo, jogando e tentando capitalizar em todas as vezes que eu pego na bola. E isso é formidável. Né? Foram 3 interceptações, entrou no ataque, teve um catch para 70 jardas e um touchdown. Recuperou um fumble também, forçado, acho que pelo Guerra, se eu não estou enganado. E assim, um jogo muito bom, a verdade é essa. Né? O Rick é um jogador que veio ano passado, e voltou para os Estados Unidos, aí voltou agora. É um cara que fica um pouco fora ali do radar, mas no ano passado ficou um pouco fora do radar, e esse ano ele teve uma partida que realmente foi diferencial. Né? E eu não sei se eu dei o destaque merecido para essa defesa de Rio Preto, né? E mais uma vez, defesa que se ajustou muito bem, que entendeu com o começo do jogo como daria para forçar o erro e trabalhar em cima dessa equipe do Guarulhos Rhinos. Teve um saque com os 30, mas a Larcon estava toda hora no backfield, os linebackers fazendo um grande trabalho, conseguindo atrapalhar muito trash talk dessa secundária, né? Eu vi uma galera até comentando sobre esse aspecto, né? Eu particularmente entendo que tem momentos e momentos para tudo ali, mas eu acho que faz parte do jogo esse trash talk, né? É uma equipe que
a gente vê que gosta mesmo de fazer essa parte do jogo também, né, de provocar, né, dentro de campo. E eu acho que é uma defesa que, montada ali pelo Jonas, está fazendo um grande trabalho e que está colocando esse time cada vez mais na briga para ser campeão, né? Meus 3 candidatos seguem os mesmos, né? Croco, Galo e Vailers. E tá uma disputa muito boa entre esses 3 nesse momento para mim, né? Eu realmente não saberia em quem apostar. Ainda acho que o Vailers talvez seja o 3, porque eu acho que esse ataque terrestre ele vai ter que aparecer mais, né? Porque as outras 2 equipes têm esse elemento muito forte, né? Mas é um time que agora caminha para ser o líder do seu grupo e que está jogando muito bem. E a defesa também pode ser um diferencial, uma defesa que se ajusta muito com o passar de todos os jogos. Bom, gente, mais o vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima.